Então bora, deixa eu te contar uma coisa muito triste. Se tu acha que tu trocar de câmera, tu comprar um equipamento mais caro, tu comprar uma lente melhor, vai te fazer um videomaker melhor? Cara, me desculpa, mas não vai. Se tu continuar pensando isso, tu não vai sair do lugar e tu só vai quebrar e ficar sem dinheiro. Simples assim. E se isso te incomoda, provavelmente tu já pensou isso em algum momento da tua vida, que essa era a solução dos teus problemas e que talvez tu tenha trocado e tu viu que não foi. A minha primeira câmera, ela foi uma 6500. Quem usa Sony sabe, é uma câmera de entrada, uma câmera relativamente simples, mas que sempre cumpriu... Relativamente simples não. Ela é uma baita de uma câmera, tá? Eu acho que é uma câmera de entrada excelente, que ela é mais que uma câmera de entrada porque ela supre em muitos aspectos. Eu usei ela, cara, até pouquíssimo tempo atrás eu tava usando uma 6500 e eu ainda acho ela uma baita câmera. Claro, tem versões 2.0 dela atualizadas, ZV-10, esse tipo de câmera, que seria uma 6500 2.0, eu acho. Mas enfim, não vem ao caso. Quando eu comecei, essa foi a minha primeira câmera. Não foi a primeira câmera que eu comecei a gravar, foi a primeira câmera que eu comprei. Eu comecei a gravar com as Canonzinhas T3i, T5i, foquinho manual, lentezinha do kit. Foi assim que eu comecei porque eu trabalhava num jornal na época. E aí quando eu fui comprar minha câmera, eu guardei todo o meu dinheiro, fiz as parcelinhas e comprei uma 6500, porque eu já via muito na época, eu paguei R$4.500 e cara, era muito dinheiro. E eu comprei uma 30 1.4 da Sigma e esse era o meu kit. Esse foi meu kit durante muito tempo. Esse foi meu kit. Eu tava em lugar apertadinho, só com a 30, né, que vira uma 50 no crop. Eu ia pra trás, eu queria fazer detalhe, eu ia pra frente e esse era o jeito que eu fazia. E essa câmera me supriu até pouco tempo atrás. Só que o que acontece? Eu trabalho com evento e com casamento, então isso acabou me limitando em dois pontos principais. Um deles é o ISO, que complica muito tu gravar de noite, assim. Ter um ISO ruim, eu sempre usei o S-Log 2, então às vezes na festa eu baixava para um Cine 4 para não granular tanto, para conseguir subir um pouquinho mais o ISO. E assim eu ia me virando, ia pegando pontos mais com luz. Nunca gostei muito de usar LED, ensaio, pós, então sempre ia me virando. Às vezes dava um granuladinho, eu gostava um pouquinho do charme, mas nisso essa câmera acabou me limitando. E o segundo ponto é que eu comecei a querer fazer minhas entregas em 4K. Mas também para mim era muito necessário gravar em 60 frames. Isso foi impeditivo por muito tempo. Eu já senti essa necessidade. Olha, eu diria que até eu usar essa câmera que eu estou usando agora, que é a Sony A7S III, eu levei em torno de 1 ano e meio a 2, que eu comecei a falar, ó, o mercado tá mudando, eu preciso me atualizar. O mercado tá mudando, eu preciso me atualizar. Será que vai virar? Qual que é o tempo ideal para me atualizar? Porque as entregas em 4K começaram a ser muito importantes. E pensando no futuro, né? Porque eu gravo coisas para o futuro. Então as pessoas daqui a anos, elas vão querer assistir. Tá certo que talvez o 4K daqui a anos, 10, 20, 30 anos, já seja uma coisa antiguinha. Mas ainda assim é uma qualidade muito melhor que o 1080. E eu comecei então a sentir essa necessidade. E foi aí que eu pensei, cara, eu vou ter que trocar. E eu fiquei com esse sentimento durante muito tempo. E chegou um momento financeiro e um momento que eu senti como um momento ideal. Eu não vou ficar sem dinheiro, eu não vou me quebrar e eu vou trocar de câmera. E foi o que eu fiz. Eu comprei uma Sony A7S III e assim, perfeito. A câmera perfeita, eu sei que ela vai me suprir nos próximos longos anos. Só pra ter ideia de tempo, eu comprei a 6500 em 2018 e aí fiquei com ela, tenho ela até hoje, né? Uma delas eu perdi no meio do caminho, mas o modelo em si eu tenho ele até hoje e uso até hoje para algumas coisas, então por isso que eu digo, eu acho que é uma baita câmera e eu ainda uso ela até hoje, não como câmera principal, como câmera secundária, mas uso ela. E nesse meio tempo eu comprei uma Sony A7 III, que é a mesma lógica da 6500, só que full frame, né, com ISO um pouquinho melhor, mas faz 4K 30, então a lógica ela ainda é a mesma. Só que o que acontece? Por que eu falo que eu usei ela até pouco tempo, mesmo tendo a 7 III? Porque minha esposa, a Ana, esse é o Instagram dela, ela tem um canal no YouTube e ela é fantástica, então assista os conteúdos dela, que é assim, ó, absurdo, tu vai aprender muito. Seja tu da fotografia ou videomaker, cara, eu tenho certeza que tu vai ter uma aula assim, ó, porque ela é fantástica. Mas então, quando a gente tinha agenda juntos, eu acabava usando a 6500
e ela acabava usando a 7.3. Por quê? A 6500, ela, como eu falei, ela cumpria o papel muito parecido da 7.3, tirando o fato de que uma era full frame e a outra não. Então eu achava relativamente parecido pro vídeo e não sentia tanto essa diferença. Claro, em baixas luzes eu sentia a diferença, mas não era assim, ah meu Deus, porque na fotografia acabava mudando muito para ela. Então eu cedi a 7.3 para ela e acabava ficando com a 6500. E por isso que eu digo, usei ela até pouco tempo atrás e agora eu nunca tive isso na minha vida, uma câmera só de vídeo, e agora eu tenho. Em compensação, falando de lente, eu também comprei uma baita de uma lente, que eu falei assim, cara, eu acho que tá num bom momento, a gente vai comprar, a gente acaba usando juntos, né, como ela fotografa, eu filmo, e a gente considerou que era um bom momento para fazer esse investimento, então isso fez sentido na nossa vida, isso de fato vai melhorar no nosso trabalho, porque a gente já tem técnica e conhecimento suficiente e clientes no padrão para conseguir ter um equipamento desse tipo. E esse é o tópico mais importante agora, que é o seguinte, cara, tu precisa ser pago também pelo equipamento que tu usa. E isso é importante, isso faz parte da tua precificação. Não é tendo um equipamento melhor que tu vai conseguir clientes melhores. É justamente ao contrário, tendo clientes melhores que tu vai ter um equipamento melhor. E isso assim, ó, é pura opinião minha. Se tu discorda, por favor, comenta aqui, fala o que tu acha. Porque para mim foi justamente assim. A gente resolveu investir em posicionamento, investir em conhecimento de edição, conhecimento de fotografia, conhecimento para saber como captar, para saber como usar melhor o equipamento que a gente tem na nossa mão, porque fazer um bom vídeo não é só tu ter um bom equipamento, é tu ter um bom enquadramento, é tu ter uma boa edição, uma boa fotografia. Isso é muito mais importante do que o equipamento que tu usa. E assim, indo para a linha do posicionamento, cara, o teu posicionamento vai atrair muito mais clientes do que o equipamento que tu usa. Porque o equipamento que tu usa, eles não sabem, eles não conhecem, eles não fazem ideia, eles não querem saber se é 60 frames, se é 120 frames, se faz slow, se a tua lente é a lente mais cara do mercado. Eles não estão nem aí. Eles só querem saber do resultado final. Isso faz parte do teu posicionamento e vou usar o meu de exemplo. Meu posicionamento sempre foi vídeos de casamento documental. Então eu nunca fui um cara muito da moda e fazer muitas trends e fazer tudo da moda que é possível ou copiar a maior referência do mercado. Eu sempre tentei trazer um storytelling mais exclusivo, uma edição mais exclusiva e sempre coloquei o meu estilo nas minhas edições, nos meus vídeos, sem copiar muito o cara da moda que tá fazendo, sabe? Claro, em alguma coisa tu sempre vai usar de referência e tu sempre vai te adaptando e não é errado, mas o nosso posicionamento sempre foi esse. E outra coisa muito importante pro posicionamento, parece besteira, tá? Mas é justamente a tua imagem física. Cara, às vezes ela vai dizer muito mais do que o equipamento que tu tem. É tu tá com uma roupa bem alinhada, com uma roupa arrumadinha. Se tu faz eventos, se tu faz casamento, tá com um terninho legal, não precisa ser um terno caro, mas tá alinhadinho, tá com os recortes bem feitinhos, com a barba feita, cabelo arrumadinho. Cara, isso vai dizer muito mais do teu posicionamento que o equipamento que tu tem. E um ponto importante e muito perigoso, que eu sempre falo isso, é tu te afundar em dívidas para trocar de equipamento. Cara, isso é perigoso. Eu sempre falo isso pode te quebrar, pode quebrar o teu negócio. Tu pode ficar frustrado, pode querer sair do mercado porque isso aconteceu na tua vida, sabe? Então, por isso que eu digo, vai com cautela, vai com calma. O momento certo de tu trocar o teu equipamento é quando tu não tá dando conta mais. Tu tenta, por exemplo, cara, o ISO não dava mais conta, não segurava mais. Eu precisava gravar em lugar escuro e ele não dava conta. Aí eu senti a necessidade de usar uma full frame. Aí, pá, eu preciso entregar em 4K, mas eu também preciso gravar em 60 frames. E não vai, não dá. O meu equipamento não supre o que eu uso, não supre para o que eu faço. Então sim, tá na hora de trocar. Mas antes disso tudo, mesmo tendo a necessidade, eu precisava ver se era viável financeiramente. Se eu conseguia, por exemplo, comprar à vista, se eu conseguia pagar uma parcela dessa câmera. Então isso tudo tu tem que pesar na hora de trocar de equipamento. Porque aí, tu tá recebendo o suficiente para usar esse equipamento que tu precisa? Ou, outro caso, teu cliente tá reclamando disso?
No meu caso, meus clientes nunca reclamaram de quando eu entregava em 1080, de entregar em 1080, eles nunca reclamaram. Eles nunca reclamaram, tá graduladinho na festa, isso é coisa que só a gente repara, isso é coisa que só a gente se importa. Normalmente, na maioria das vezes, é preciosismo teu, tu achar que, eu preciso de equipamento porque agora os clientes vão vir. Não, não é assim. Então assim, tu tá lidando com um negócio tu precisa ser inteligente, estratégico, montar um planinho de negócio, olhar tuas planilhinhas, ver se é viável financeiramente para tudo que tu for fazer. Imagina o melhor mercado da tua cidade e aquele mercadinho de bairro, aquele que o tiozinho montou na garagem, sabe? Tu imagina que esse melhor mercado, ele, sei lá, vai ter a máquina que espreme o suco na hora e sai o suco geladinho, tu já pode sair tomando um suquinho fresco. A máquina de moer o café, que o café sai moidinho e tudo perfeito. Lá no mercadinho do seu Zé, não vai ter isso. Porque não faz sentido com a realidade dele, não faz sentido com os clientes que ele tem. O cliente que ele tem, ele não tá nem aí se ele vai tomar um café moído na hora ou se ele vai tomar um melitão, entende? O famoso melitão. Ou tu acha que se fosse só pro ego do seu Zé, ele não colocaria essa máquina lá? Ele pode até colocar, mas ele não vai vender para aqueles clientes, entende? Porque não faz sentido para aquela realidade. A mesma coisa é tu com a tua câmera, cara. Não faz sentido tu fazer videozinho só pro Instagram e querer umas baita de umas câmeras. Porque na hora que for postar, não vai mudar em nada. A qualidade não vai fazer diferença nenhuma. Entende? E tu só vai gastar dinheiro e jogar dinheiro fora. E aí, meu amigo? Volto a dizer, isso pode te quebrar e é muito perigoso. Então, sem mais delongas, que eu acho que eu já falei demais, é isso, cara. Troca de equipamento quando fizer sentido, quando tu estiver recebendo o suficiente para isso. Não quando tu achar que precisa. E outro ponto, o ego do videomaker é uma coisa muito perigosa. Porque na maioria das vezes tu não troca porque faz sentido, tu não troca porque tu recebe para isso, tu não troca porque o cliente reclama, tu nem troca por causa da qualidade, mas tu troca para dizer que tu tem esse equipamento. Pro teu amiguinho videomaker olhar e falar, nossa, como ele é o cara, ele tem esse equipamento, ele tem isso, ele tem essa câmera, ele tem essa lente. O ego é um caminho muito perigoso no nosso meio e eu diria que é o mais comum, que é o ego do videomaker que se acha o grande artista da parada. Então assim, não cai nessa, não vai por esse caminho. Esse é o meu recado de hoje, te inscreve, like, sininho, faz o que tem que fazer, comenta a tua sugestão aqui, porque se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E eu quero te ajudar porque, cara, algumas pessoas me ajudaram na minha jornada. Na minha época, o YouTube não era uma coisa tão grande assim quando eu comecei a pesquisar, né? Então eram poucos canais. Eu quero ajudar porque eu sei quanto é difícil o início e quanto existem algumas coisas que as pessoas não falam. E é isso. Aqui tá todas as redes sociais, tudo, se tu quiser olhar. Meus filmes, portfólios, meu Instagram, que não tem muita coisa, mas se tu quiser olhar, tá lá, quiser me seguir. E tem um monte de coisa na descrição aqui também, os links, tudo. E é isso, valeu, tamo junto, até a próxima.